Olá, tudo bem? Vamos para a nossa quarta aula e hoje nós vamos fazer alguns exercícios de cálculo conforme proposto pelo livro. Eu vou mudar um pouco a minha forma de mostrar esses cálculos, né, porque eu vi que na última aula a resolução do vídeo fazendo desenho no quadro ficou ruim de visualizar. Então hoje eu vou utilizar o computador como quadro e vou tentar fazer a solução aqui na tela do meu computador. E vamos começar pelo exercício 6, né? O exercício A. Ele faz a pergunta, né? Tendo uma carta na escala de 1 para 50 mil, se a gente fizer uma medida de 3,4 centímetros, qual é a distância no terreno? Né? Então, ele dá a medida na superfície do mapa e pergunta qual é a dimensão real, a dimensão no terreno. E a gente faz uma relação de regra de 3 bem fácil. Tá? Então, 1 centímetro no mapa corresponde a 50 mil centímetros no terreno. Tá? Aqui embaixo da dimensão gráfica, nós vamos colocar então 3,4 centímetros, né? Porque a escala não tem unidade, então nós vamos definir qual vai ser a unidade, né? Vai ser x, e nós vamos estar trabalhando em centímetros nesse primeiro momento. Então, nós vamos ter 1 vezes x, né, igual a 50 mil vezes 3,4. Então, x vai ser igual a 50 mil vezes 3,4, que é 170 mil centímetros. Tá? Mas nós utilizamos medidas em centímetros para fazer a mensuração do terreno? Não, né? O mais comum da gente utilizar é metros e quilômetros. Vamos transformar isso para quilômetros, né? Cada metro tem 100 centímetros, tá? A gente corta esses dois zeros aqui e nós temos 1.700 metros. Cada quilômetro tem 1.000 metros, tá? Então o ponto daqui vai correr 3 casas e nós vamos colocar, avançar em 3 casas. Então nós vamos ter, tá, uma distância de 1,7 quilômetros, tá? Aqui é a resposta. Uma forma bem fácil. A outra, a outra, a outra questão, tá, é a letra B, que segue o mesmo raciocínio. Numa carta onde muda a escala, daí nesse momento, nós temos 1 centímetro, né, corresponde a 12.500, 12.500 centímetros, tá? Coloquei um zero a mais, desculpe. E 8 centímetros de medida vai equivaler a x. Tá? Então, o x vai ser igual a 12.500 vezes 8. E vai ser igual a 100 mil. E contando os zeros agora no meu caderno aqui que eu calculei anteriormente. Tá? Qual a unidade? 100 mil centímetros que a gente está utilizando. Isso corresponde então a quantos quilômetros, né? Vai dar 1.000 metros e 1.000 metros corresponde a um quilômetro. É a resposta, pessoal. De forma bem simples, né? Nós achamos aí a dimensão de 1 quilômetro. Eu sugiro que vocês façam de forma autônoma, tá? A letra C. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Mas tentem exercitar, tá? De forma autônoma, fazendo a letra C.
sempre observem, tá, onde vocês vão colocar a unidade que está variando, se é a dimensão gráfica ou na dimensão real da distância. E o livro também tem as respostas. Ele usa uma metodologia um pouco diferente para fazer a solução dos problemas, mas a resposta final é a mesma. E uma terceira questão que eu trago para vocês, tá, é a localização de pontos, utilizando, né, inicialmente coordenadas e posteriormente, então, desculpe, primeira questão, né, de localização de pontos na superfície, eu faço identificação dos pontos, né, como por exemplo aqui o ponto 1, né, e tem um xzinho identificando, né, eu coloquei um x aqui, identificando o ponto, e o número 1 como o nome dele, né, então o ponto 1, ponto 2, né, o 3, tá, o 4 e o 5. São 5 pontos e eu estou pedindo para vocês, né, aqui então as coordenadas do ponto 1, né, sendo latitude e longitude, tá? Então o ponto 2, latitude e longitude. Então como que a gente vai fazer a identificação dessas coordenadas? Nós vamos fazer a leitura da grade do meu mapa. Nós temos aqui no eixo vertical, né, a variação latitudinal, né, que vai de menos 90 até 0 no Equador, até mais 90 no Polo Norte. Tá? E nós temos a variação, né, no eixo horizontal, a variação longitudinal. Está dividido aqui em 0, meridiano de Greenwich, né? Coordenadas positivas para leste, de 0 a 180, desculpe, né? E de 0 a menos 180 no hemisfério oeste. Então, se eu quero identificar a coordenada desse ponto 1, né, eu vou projetar, né, na dimensão, né, vertical, que é a minha latitude, né, esse ponto. Então, eu venho, né, carregando até esse eixo e consigo ver que a latitude do meu ponto 1 é 0 graus, está sobre o Equador. Tá? E a dimensão longitudinal eu projeto no eixo vertical, né, que eu identifico uma coordenada de menos 50, na dimensão longitudinal. Vamos fazer o exercício para o ponto 2. Tá? Então, o ponto 2 está localizado no meio da quadrícula. Tá? Se eu projetar o meu eixo latitudinal, eu posso verificar que ele está entre 20 e 30. Então, eu identifico uma coordenada de 25 graus de latitude. Positivo significa estar no hemisfério norte. E projeto, né, no eixo da longitude, né, e verifico que dá entre menos 30 e menos 40. Então, eu tenho uma longitude de menos 35. Tá? O ponto 3, tá? Vamos usar esse eixo, tá? Esse eixo latitudinal mais próximo do 3. Tá? Então eu projeto esse eixo 3 aqui na latitude e ele está entre menos 50 e menos 60. Então ele tem uma latitude de menos 55. Tá? E está sobre o eixo longitudinal de 120 positivo. Tá? Então ele está no hemisfério sul e no hemisfério leste. Tá? O ponto 4, ele está sobre a latitude 60 positivo, e vamos usar esse eixo longitudinal superior, né, para projetar mais próximo dele. E ele está entre 100 e 110, então ele deve ter aí em torno de
105 graus de longitude. E o nosso ponto 5, tá? Ele está, né, localizado aqui sobre o meridiano de Greenwich, né, na latitude de, né, 75. Então, a latitude é 75, tá? E ele está sobre o meridiano de Greenwich com 0 graus. O outro exercício, pessoal, é o contrário. Eu forneço para vocês as coordenadas, pontos, tá? Inicialmente de Rio Grande, tá? Menos 32 graus e 2 décimos de latitude e menos 52,2 graus de longitude, tá? Então, a gente sabe que fica no hemisfério sul, no hemisfério oeste. Então, menos 32, tá? Vai ficar entre quais pontos, tá? Aqui, entre menos 30 e menos 40, nós vamos ter 35, tá? 32,2 fica mais próximo, tá, de 30. Nós vamos estar aqui perto dessa linha de 30. Se a gente projetar essa linha aqui em direção às latitudes, tá? Vamos saber que vai ficar mais ou menos nessa direção aqui do sul do Brasil, tá? E menos 52, tá? Vai estar entre 50, né, e 55, né? E 60, desculpe, aqui fica 55 e 52,2 fica mais próximo dos 50. Se eu projetar isso, né, sobre o mapa, a intersecção da latitude e da longitude me identifica um ponto. Então, eu tenho, né, a localização de Rio Grande, né, na intersecção dessas duas coordenadas, latitudinal e longitudinal. Já o Havaí, tá? Eu faço a leitura de uma coordenada de 20 positivo de latitude, então está no hemisfério norte, e no hemisfério oeste, que é menos 155. Tá? Então, a gente pode já identificar essa coordenada de 20 graus de latitude, então está aqui. Né? E a longitude fica entre, né, 150 e 160. Ficaria no meio. Vou projetar sobre 20, tá? E aqui é metade da longitude. Tá? Então, o meu ponto, né, de intersecção dessas duas coordenadas vai ser o Havaí. Okay? O professor acaba sendo meio grosseiro na identificação desses pontos, né? Posso colocar algo menor e identificar aqui como o Havaí. Tá? Não é fácil também escrever na tela do computador, viu, pessoal? Outra forma de representação das coordenadas em graus, minutos e segundos, né? Como, por exemplo, eu coloquei aqui as coordenadas da estação brasileira Comandante Ferraz lá na Antártica. Eu tenho então uma coordenada de 62 graus, 5 minutos e 6 segundos sul. Então eu sei que fica, no hemisfério sul e 58 graus, 24 minutos, 12 segundos no hemisfério oeste. Tá? Então vai ficar em algum lugar, né, no hemisfério sul, e, tá? No hemisfério sul, tá? No hemisfério oeste. E eu vou então projetar em 62 graus, vou ficar logo abaixo da linha dos 60 graus, minha coordenada latitudinal. Tá? E aí 58, né, vai ficar aqui, próximo dos 60 graus, né, vendo 60 graus oeste. E essa coordenada fica aqui na Península Antártica. Tá? A estação Comandante Ferraz fica aqui nesse ponto no norte da Península Antártica. Certo, pessoal? Gostaria que vocês fizessem isso de forma autônoma. Tá? Pode fazer na tela do seu computador, no tablet, no celular.
né? E quem tiver a possibilidade de imprimir e fazer esse mesmo exercício de forma autônoma, vai ser bem importante para fazer a fixação do conteúdo. Desejo para vocês um bom estudo e até a nossa próxima aula. Tá? Lembrando que nós podemos tirar as dúvidas desses exercícios na próxima quinta-feira, que é dia, no dia 15, entre as 20 horas e 22 horas. Tudo de bom!